Tá, gente? A gente vai entrar agora na reta dos concursos da área fiscal. Eu vou falar hoje sobre a Cefaz de Alagoas, né, quais são as expectativas, cargos, etc. Estou gravando exatamente agora, início de setembro, quando na verdade, né, está bem próximo de ser publicado o edital da Cefaz de Alagoas, está próximo de escolherem a banca da Cefaz do DF e por aí vai. Enfim, a gente entra numa reta, já vem assim 2019, de certo modo, trabalhando na área fiscal, e a gente entra numa reta bem promissora da área fiscal. Então, se você está pensando em estudar, pensando em se estabelecer no concurso público, muitas vezes, né, as pessoas veem a área fiscal como um verdadeiro bicho-papão do concurso, e não é, muito pelo contrário, tá? Eu sempre falo, a área de tribunais é muito mais complexa, não por conta das disciplinas, mas por conta da concorrência, uma concorrência muito sofrida. A área fiscal, concorrência mais tranquila, então é só ter planejamento. Bom, eu vou conversar com vocês hoje sobre a discursiva da área fiscal, né? Meu nome é Júlia Andrade, para quem não me conhece, vocês não estão me vendo porque eu tenho mania de abrir aqui os meus vídeos no computador de correções do Turma, né, de redação, e ficar gravando com material aqui aberto para o aluno. Enfim, o que a gente tem até o momento para a área fiscal de Alagoas? Nós temos o projeto básico do concurso, o projeto base. Vamos lembrar que serão o concurso se destina a dois cargos, auditor fiscal e auditor de finanças, certo? Um cargo mais ligado à tributação, outro cargo mais ligado à parte orçamentária, à parte financeira. O de cima paga um pouco melhor que o de baixo, né? Que o auditor fiscal está ganhando hoje aí na faixa de R$ 9.470. O de baixo está ganhando pouco menos, vamos dizer assim, de R$ 1.000 em relação ao de cima, ele vai ganhar em torno de 8.200 e poucos reais. Enfim, mas são 60 vagas para auditor fiscal e 25 vagas para auditor de finanças. Naturalmente, o mundo vai correr para o auditor fiscal, porque o aluno ele olha as vagas, isso é natural, olha a vaga, olha o vencimento e faz esse casamento. E o auditor de finanças, naturalmente, vai ficar menos concorrido. É claro que isso aí a gente está falando do que acontece normalmente, tá certo? A gente não tem bola de cristal para falar que vai ser assim. Porque já aconteceu na área de auditoria, por exemplo, da Receita Federal, no penúltimo concurso, de todos os alunos, assim, todos não, perdão, de um grande número de alunos se inscreverem, por exemplo, para o Acre, né? Porque pensou o quê? Ali vai ficar menos concorrido, então eu vou correr para lá. E ficou muito mais puxado passar para lá do que passar para outras regiões, certo? Então, escolha aquilo que melhor se encaixa conforme o seu perfil. Se você já vem da área de controle, talvez auditor de finanças se encaixe porque você vai aproveitar muita coisa do que você viu. Se você já é da área fiscal, vem se preparando para receita, alguma coisa assim, é melhor você se dedicar ao auditor fiscal, porque você aproveita aquilo que você viu. E tem um detalhe importante, não é? Você continua se preparando dentro da sua área. Então são duas áreas que vocês têm que, vamos dizer assim, tomar conta na hora da escolha, tá? Tudo bem? Bom, o que a gente vai encontrar na prova discursiva? Nós já sabemos que vai ser o CESP e SEBRASP que vai fazer o concurso. Serão aplicados 13 estudos de caso, então a prova discursiva ela é de grande valia, não tem jeito, não tem saída, tá bom? Como se antes também não tivesse, né? A extensão máxima, é curioso, apenas 20 linhas. E aí a gente vai ter que saber não só escrever a prova discursiva, mas ter uma capacidade de concisão e de atenção muito grande. Ou seja, é uma prova para quem tem nervos de aço. Porque você vai ter que se concentrar, prestar muita atenção no que você está lendo para produzir esse texto menor. Eu sempre digo para o aluno o seguinte: quando você tem um espaço para escrever mais, você fica menos pressionado psicologicamente. Quando você tem espaço limitado para sua escrita, mas muito limitado, que é o caso das extensões de 20 linhas, ou às vezes no máximo de 30, é curioso que você vai ter uma prova discursiva bem mais fácil. Olha que interessante, os temas serão bem mais simples, mas você tem que ter uma atenção redobrada, porque você vai ter que trabalhar de forma mais concisa, mais econômica e ao mesmo tempo dizer tudo que a banca quer, tá bom? O tamanho do trabalho que a banca vai te trazer não interessa, é você que vai dosar a resposta, certo? Bom, a gente ainda não tem a definição porque o edital ainda não saiu. É claro que quando o edital sair, no turma de redação nós vamos fazer a adaptação necessária.
Mas, o Turma, gente, até para esclarecer, a gente não trabalha com conteúdos. Qual é o nosso foco? A estrutura da prova discursiva. Quando sair o edital, possivelmente, né, já que é um concurso para a área fiscal, a legislação do ICMS vai cair como elemento da sua prova discursiva, certo? Você deve ter questão também ligada a tributário, tá bom? E possivelmente aqui na área do auditor fiscal, talvez alguma questão ligada à contabilidade ou ligada, por exemplo, vamos dizer assim, ao direito administrativo. Um desses elementos, tá? A parte de noções geralmente não vem muito para essa área, não. Ou vem o direito administrativo ou vem o direito penal, aí trabalhando sobre, por exemplo, a parte de crimes na área financeira, crimes fiscais, essa coisa toda, tá bom? Crimes na área tributária. Quando a gente olha para o auditor de finanças, né, há uma tendência muito grande de o CESP trabalhar com a parte orçamentária. Então, naturalmente, ele vai lá nas finanças públicas, como são 3 questões, o direito tributário continua valendo com força total, certo? E possivelmente você deve encontrar uma questão de contabilidade pública. Nós aqui do curso vamos trabalhar em cima da nata, daquilo que a gente sabe por enquanto que é o objeto da nossa do conteúdo, né? Por exemplo, na área do auditor fiscal, as questões vão tratar de legislação tributária e de direito tributário em peso. Por quê? Talvez a gente vai misturar um pouco de direito constitucional, que é natural. Por quê? Porque a gente sabe que isso não vai deixar de cair. E mesmo que o edital traga outra disciplina, a gente vai continuar na mesma lista. Por quê, gente? Porque aqui nós vamos tratar de estratégias de desenvolvimento textual. E você vai ver como que os nossos alunos se saem em prova, eu vou te mostrar daqui a pouquinho, tá? Então eu te aconselho a prestar bastante atenção nestas áreas aqui em relação à discursiva. Na parte de finanças, naturalmente, né, trabalharemos com questões ligadas ao orçamento público e questões ligadas ao direito tributário. Então a gente deve tirar alguma coisa aqui da parte de direito, de finanças públicas, de contabilidade pública, para a gente trazer para o seu universo de estudos. Bom, vamos falar um pouquinho sobre desempenho das pessoas, né? Nesta área discursiva. Recentemente, vejam só, nós tivemos o concurso, vou pegar concursos desta área, tá bom? Ou concursos afins. Tivemos o concurso da Cefaz da Bahia, foi feito pela FCC, mas não tem problema, foi estudo de caso. E trouxe aqui uma prova, tá certo? E foi esse estudo de caso que vai falar sobre receitas orçamentárias e despesas orçamentárias, quer dizer, isso tem a ver com o pessoal da área de finanças, certo? E a banca fez estas 4 interrogações, muito similares que o CESP faz, e o nosso aluno, naturalmente, você vai ver que o resultado, 40-40. Tá? Aqui tá a provinha dele. Vamos dizer assim, foi uma discursiva que envolvia números, né? Então a gente explica como que isso precisa ser feito, como que se dá o desdobramento desta discursiva. Vou mostrar mais para você ter uma noção. CEMEF Manaus, por exemplo, secretaria, tá certo? Da área, vamos dizer, da área fazendária de Manaus, foi feito pela Fundação Carlos Chagas. Então eu vou pegar aqui a prova de um mesmo aluno, com 2 exemplos. Foi uma questão número 1, estudo de caso, foi como se fosse a prova de vocês, porém com 2 estudos de caso. Então eu vou ver aqui a questão número 1, né? Aqui vai trazer uma questão, na verdade, ligada muito à área de contabilidade, porque vai trabalhar com mensuração de valor, não é? E aqui também 4 perguntinhas. O nosso aluno tirou 50-50 nessa questão, certo? Aqui está a redação. Temos também a segunda questão dele, que vai tratar do ISSQN, né? O imposto municipal, que aqui no caso era de Manaus. E este aluno ele tira 40 por conta de um errinho que não deveria ter sido cometido, mas foi um erro muito simples. Naturalmente nós entramos com recurso porque ele respondeu corretamente aqui sobre o valor da base de cálculo dos serviços, do ISSQN, que é a prestação de serviço, não material. Né? Não é uma, estou falando sobre construção e não o material empregado. Ele responde, mas não coloca o valor, então a banca zerou.
tá? Nós vamos ver por que isso acontece. Bom, vamos falar, você vai ver aqui, ó, tirando 40 e 50, né, aqui tá a provinha dele e tal. E aí eu trouxe, gente, no ano passado, né, a gente tá falando deste ano, o SESP aplicou menos provas discursivas este ano do que a Fundação Carlos Chagas. No ano passado, o SESP aplicou mais. Então, no ano passado, nós tivemos as maiores notas do Ministério Público da União. Tivemos as maiores notas aqui da ABIN, os cargos mais concorridos da ABIN, os cargos que mais pagavam da ABIN para oficial de inteligência. Veja aqui o resultado do nosso aluno, olha. Tá vendo? 3, 3, 20, 20, 12, 12, 25, 25. A prova dele aqui a gente vai explicar essas questões, como desenvolver. E eu trouxe aqui um último exemplo, que eu vou trabalhar em aula, que foi do Tribunal de Contas da União, que é uma prova exatamente de 20 linhas, porque até então eu só mostrei provas para vocês muito extensas. Eu mostrar para vocês o que é que os alunos erram. Então eu trouxe este exemplo aqui para mostrar o que é que os alunos erram. Bom, eu vou começar por este exemplo para você ter uma noção do que faz as pessoas escorregarem e qual que é a nossa meta de trabalho, tá? Então eu vou te dar algumas dicas muito importantes. Bom, primeiro, você já sabe que independentemente, aquilo que eu venho falando para vocês, né? Eu fui lá na prova do TCU, porque das provas que trabalham com espaço de 20 linhas são as provas do Tribunal de Contas da União para o auditor, tá? Auditor de controle externo. Então você tem as questões de 20. E por que os alunos erram? Vamos lá. Só para vocês terem noção, naquele concurso, caiu essa questão que para quem estuda para o TCU é uma questão fácil, que era para falar sobre as orientações da Intosai, sobre auditoria. Então era para falar sobre confidencialidade e transparência, tá certo? Nas documentações de auditoria do setor público. E a banca pediu para o aluno falar sobre equilíbrio entre confidencialidade e transparência. Gente, isso aqui, para aquele aluno que estuda esse assunto, ele acha esse assunto muito simples, tá certo? Responsabilidades do auditor. Maneiras de lidar com requisições de terceiros por informações de auditoria, ou seja, quando alguém te pede informações da sua auditoria. Então, a Intosai tem uma série de recomendações sobre isso. E a base do controle externo, tá bom? Então vocês vão ver que era para o aluno ter conseguido uma nota de excelência. Mas é curioso que na época que eu fui fazer recurso do TCU, eu tive mais de 150 pedidos de recurso, a gente analisando o que caberia e o que não caberia, né? Antes de proceder aos recursos, então a gente, quando não cabe, a gente elimina, né? A gente já fala com o aluno, olha, nós não vamos fazer porque realmente não cabe. E você vai ver que o item 2.1 valendo 7 pontos, o aluno tira 5.25. Responsabilidade do autor, item 2.2, ele tira metade. Maneira de lidar com requisições de terceiros, ele tira 4.5. Vamos ver por que o aluno errou. E é o erro mais comum do SESP, já para você guardar como dica para você não errar. Bom, gente, primeiro a banca pergunta sobre equilíbrio entre confidencialidade e transparência. Olha o que o aluno vai fazer. O auditor tem como principal atribuição apresentar parecer sobre suas auditorias. Tudo bem, quis introduzir, sem problema algum. No caso do auditor independente, este visa prestar informações sobre as demonstrações contábeis, se as demonstrações contábeis forem elaboradas de acordo com o relatório financeiro aplicável. Já o auditor interno visa a melhoria dos processos internos e, eventualmente, a investigação de fraudes e erros. Em ambos os casos, os resultados podem servir de instrumento para o controle social no âmbito público. Bom, o que você vai ver aqui? O aluno fez uma introdução. É ruim fazer essa introdução do SESP? Não é ruim. Mas numa prova de 20 linhas, é melhor não fazer. Essa é a dica que eu dou. Uma prova de 20 linhas é melhor não fazer. É claro, gente, quando eu falo melhor não fazer, tem que tomar cuidado, porque os temas do SESP têm vindo com questões maldosas. Às vezes você tem um enunciado aqui, um enunciado preliminar aqui, ou mesmo no enunciado geral. A banca te pede um posicionamento sobre alguma coisa. Isso aí demanda que você possa, que você tenha que fazer, por exemplo, uma introdução, tá bom? Veja que o aluno não consegue até então falar sobre isso aqui. Quando ele vai falar sobre isso, olha o que ele vai fazer, ó, só para mostrar para vocês rapidinho. A confidencialidade é regra no tocante às informações obtidas em trabalho de auditoria. Porém, no caso do setor público, também deve-se ponderar a relação entre o sigilo e o princípio da transparência. Erro grave, isso vai custar um valor aqui que é dado à precisão temática.
Se a banca fala de um equilíbrio entre confidencialidade e transparência, não é para você falar sobre uma ponderação da relação entre sigilo e princípio da transparência. Não é a mesma coisa. Como assim, Júnior? Para mim, confidencialidade tem a ver com sigilo. Nem sempre. Nem sempre. Cuidado com o vocabulário, certo? E outra, transparência aqui não está exatamente como um princípio, mas como um valor. Gente, qual é a dica? Não modificar as palavras. Não modificar as palavras. E quando a banca fala em equilíbrio, necessariamente ela não está falando sobre uma ponderação, porque uma ponderação é uma negociação, certo? E um equilíbrio é exatamente você colocar as coisas no mesmo patamar, tá bom? Então, cuidado com isso. Às vezes a gente pensa estar escrevendo assuntos da mesma órbita. Veja que é um problema de língua portuguesa. Por isso que o nosso curso aprova muitas pessoas na prova discursiva, né? É um problema de língua portuguesa. A gente tem cuidado com as expressões. Então, cuidado com o que você vai escrever. É muito importante isso. Lembre-se, responsabilidades do auditor. Vou provar para você que é por aí, tá? Responsabilidades do auditor. Aqui ele vem falando o seguinte, ó. Os auditores podem ser responsabilizados de maneira civil e penal, né? Colocou civil e penal ali, ok. Em ambos os casos, externo e interno. E no caso deste último, ainda há a possibilidade de responsabilidade administrativa perante o próprio órgão. Pessoal, está errada essa resposta. Essa resposta traz metade do que a banca quis. Por quê? Veja que é tão verdade que a banca exatamente deu quase metade para o aluno, certo? Porque responsabilidade, gente, não é responsabilização. A responsabilização é uma consequência da falta de cumprimento de responsabilidades. Percebeu a diferença das palavras? A responsabilidade é a prerrogativa diária. Qual é a minha responsabilidade enquanto auditor da Cefaz de Alagoas? Tudo bem? Se eu não cumprir com as minhas responsabilidades legais, eu serei o quê? Responsabilizado. Então veja que o aluno, ele fala de uma consequência e não daquilo que é, certo? Tudo bem? Então ele vai falar de uma consequência e não daquilo que de fato é. E aí começam os problemas do aluno na discursiva, perfeito? Então, gente, isso eu chamo a atenção de vocês para que vocês não errem isso daqui, tá? Tem que tomar muito cuidado com o que se está lendo e o que vai para o papel. Mas isso é possível com treino. Isso aqui só é possível com treino. Aí, com treino, a gente vê essas notas que vocês estão vendo aqui. Veja o aluno da BIM tendo que fazer uma prova enorme, tendo que fazer correlação entre os elementos 2.1, 2.2, 2.3, porque foi uma correlação mesmo, e conseguindo essa nota, né? Você vai vendo aqui, 2019, aluno errando aqui um item que ele sabia que não deveria errar. Isso também é importante. Mesmo que você erre a discursiva, o ruim de uma prova é você sair com a consciência de que você está longe de passar no concurso. A outra é você saber, não, tá pertinho. Eu cometi um erro ali, eu já sei que não pode ser assim. No próximo eu vou embora. Aqui você vai ver, olha só, e o mesmo aluno acertando, tendo uma produção integral na outra discursiva. Por quê? Porque sabe fazer, sabe produzir o texto, sabe desdobrar. Os princípios do SESP de produção, né, que eu vou sempre bater aqui no curso com vocês, esses princípios eles precisam cumprir a chamada leitura vertical do examinador, tá certo? Que são critérios de precisão, objetividade, ordem, fundamentação e agora de desdobramento da questão. Quando você sai do teórico e vai partir para o prático, afinal de contas você vai fazer um estudo de caso, tá bom? Bom, se você quiser estudar conosco, né, nós temos aqui no Turma de Redação, tô até vazia essa área porque vai meu vídeo por aqui agora. Teremos aqui no Turma de Redação o nosso curso de discursivas para Cefaz de Alagoas. Esse curso está custando R$ 280, você pode dividir em até 3 vezes sem juros ou em até 12 vezes. Este curso inclui, para você saber, a estrutura completa das discursivas do Cefaz de Alagoas, tá bom? Aqui nós pegamos o auditor fiscal, né, como exemplo. Você vai ter como bônus o estudo de língua portuguesa com ênfase em interpretação de texto. Por quê? Porque a banca tem pegado bastante interpretação de texto em 2019. Você terá 6 casos
para desenvolver, certo? Esses 6 casos serão corrigidos em até 48 horas. Nós vamos colocar aqui o valor de 40 pontos por enquanto, porque a gente está sem o edital, não é? 20 linhas. Esse prazo aqui vai se estender para janeiro, tá, povo? Esse prazo aqui vai ser modificado. Porque a prova de vocês só acontece em janeiro. Então, e por que a gente vai colocar as provas de português como bônus? Né? O mapa de português mais as provas. Exatamente porque, às vezes, gente, acontece isso aqui que vocês viram, ó. O aluno tira um notão na prova discursiva, mas ele não vai porque ele não foi bem na prova objetiva. O turma de redação não trabalha com prova objetiva. Então nós temos os alunos com notas de excelência, mas faltou aquele peso lá na prova objetiva. Então a gente coloca o português para ajudar a te empurrar para a correção, tá bom? Para você conseguir chegar à correção deste concurso. Pessoal, se você gostou, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp, né, que é o DDD 32, é o 988867661. Fale com a Malu. Se você viu este vídeo, ainda peça um descontinho especial para ela, né? Que aqui a Malu, nossa gerente de atendimento, ela vai atender você, tá? Beijo grande, boa sorte para você e espero que você se torne servidor da Cefaz de Alagoas.